questões culturais, históricas e sociais, com certeza, e também, geralmente, fatores geográficos, né? Geralmente um rio, um relevo, tal, que geralmente serve como área de separação entre dois povos diferentes, tal. A questão é que os europeus, eles não ligaram pra nada disso. Aliás, ligaram pra fazer justamente o contrário. É bem sintomático quando você pega o norte da Europa, por exemplo, você observa as fronteiras da Tunísia, da Argélia, da Líbia, é tudo em linha reta, assim, ó. Não existe divisão geográfica em linha reta. Os caras tudo, Os caras fizeram por quê? Porque era interessante pra eles fazer... Ó, parece uma pizza, né? É isso. Joga a moeda pra cima, ó, daqui pra lá é teu, daqui pra cá é meu. Exato, né? É um Tordesilhas. É tipo isso. E sabe por que eu perguntei isso? Porque quando a gente pega a Rússia, e a gente pega esses países, depois da Guerra Fria, que se tornaram independentes, existe ainda um discurso muito forte dessa identificação étnica dos eslavos. Inclusive, a própria Rússia, ela meio que bebe desse discurso para falar que Donbass, qual que é o outro que tem? A Crimeia, Geórgia, Belarus, faz parte do povo eslavo e a Rússia é uma só. Porque ali, de fato, existe uma identificação, né, dos eslavos como um todo, certo? Sim, de fato. Não, realmente, né? Então, a justificativa que a Rússia vai dar, uma delas é a própria questão cultural, né? E um dos pontos que levou a Rússia a partir para cima de Donbass foi justamente porque os ucranianos... E isso a gente tem que fazer a meia-culpa também, tem que ser um pouco justo aqui, né? Quando o antigo presidente da Ucrânia, ele decide entrar para a União Europeia e o Putin proíbe que esse presidente entre para a União Europeia, que a Ucrânia entre para a União Europeia, começa uma guerra civil na Ucrânia, o Euromaidan, aqueles protestos na praça e tal, e a Rússia decide que os russos que vivem na Crimeia estão correndo perigo e invade a Crimeia, né? Esperava-se que o Putin fosse fazer a mesma coisa em Donbass. Pô, a justificativa não é que a Crimeia tem maioria da população russa? O Donbass também tem. Aí, na época, o Ocidente ele até firmou um acordo. Ele conseguiu mediar uma situação e assinou o acordo de Minsk, que a gente fala. Qual que era a promessa? Olha, eu, Rússia, prometo que eu não vou incentivar movimentos separatistas no Donbass, apesar de ser uma região de maioria russa. Em compensação, você, Ucrânia, e você, Ocidente, garante que não vai ter ataques contra os russos que vivem em Donbass e que eles vão ter um pouco mais de autonomia política. Então, a Rússia não incentiva separatismo e a Ucrânia dá mais autonomia para os caras. Nenhum dos dois lados respeitou o acordo. A Ucrânia passou pano, sim, para movimento que oprimia russos que viviam lá. Por exemplo, o Putin fala que o Zelensky é neonazista, né? Óbvio que ele não é. Né? E é claro que a população ucraniana não é neonazista. Mas é fato também que existiam grupos como o Batalhão Azov, que o governo sabia que existia e não fazia nada. Por quê? Porque tinha um interesse comum, que era combater os russos. Né? O Batalhão Azov, por exemplo, ele ajudou bastante essa ideia da Ucrânia se livrar da Rússia, de uma questão mais nacionalista, pró-União Europeia. Então, já que tá lutando do meu lado, eu vou fingir que não existe movimento neonazista aqui e beleza. Então, o Putin, quando ele fala que tem neonazista na Ucrânia... É verdade. É óbvio que não é a Ucrânia inteira. E é uma desculpinha que ele vai utilizar pra querer invadir a Ucrânia, claro, né? Mas que existe. Vai entrando nos ingredientes da invasão. Vai aumentando a tensão, né? Sim, vai aumentando a tensão. E o Putin também, deixando bem claro, tá? O Putin também errou porque ele não cumpriu a sua promessa. O Putin falou que não ia incentivar movimentos separatistas no Donbass e ele sempre incentivou.